Em primeiro lugar, nós já queremos deixar claro que Deus odeia o divórcio. Deus abomina o divórcio. Desde o princípio, o supremo desejo de Deus é que o casamento trate-se de uma união indissolúvel. Ou seja, do ponto de vista divino, o divórcio jamais foi tratado como um meio de solucionar os nossos problemas conjugais. Agora, apesar de Deus odiar, abominar o divórcio, Ele permite que em 2 casos aconteça o mesmo, ou seja, efetuado o mesmo. E permite também que em 3 casos possa acontecer ou venha a acontecer um novo casamento. Só repetindo, Ele permite, apesar de abominar, apesar de odiar o divórcio, Ele permite que em 2 casos ou em 2 exceções ocorra o divórcio. E em 3 casos, em 3 exceções, ocorra um segundo casamento. Existem alguns textos bíblicos que nos levam exatamente a esta conclusão, que é o que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. O primeiro está aí em Mateus, Mateus, capítulo 19. Acompanha aí, viu? Vamos analisar somente as Escrituras, como nós falamos aqui no nosso último vídeo, Vamos pela palavra de Deus. Mateus capítulo número 19, Jesus tratando acerca do divórcio com os fariseus, vai estar registrado o seguinte: alguns fariseus se aproximaram dele, Jesus, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é permitido que o homem se divorcie da sua esposa por qualquer motivo? Por qualquer motivo, Jesus, eu posso me separar daquela jararaca que está lá em casa, ou daquele jararaca, Jesus, que está lá em casa? É isso que os fariseus estão perguntando. Aí Jesus responde dizendo, Ele respondeu: não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua esposa, e os 2 serão uma só carne. De modo que não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem, disse Jesus, não deve separar. Os fariseus, de novo, perguntaram-lhe: então por que Moisés mandou que o homem desse a ela um certificado de divórcio e a mandasse embora? Jesus responde dizendo: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que vocês dessem a carta de divórcio, mas não era assim no princípio. Eu, porém, vos digo que quem se divorcia, preste atenção, da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, ou em algumas outras traduções, a não ser por causa de adultério, e se casa com outra, comete adultério de Jesus. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Que em casos de infidelidade conjugal, é permitido, não é na vontade dele, ele não ordena que faça isso, ele não determina que faça isso, porque a vontade dele é que o casamento seja indissolúvel, mas ele permite que aquele que foi traído peça a carta de divórcio. E pedindo a carta de divórcio e recebendo esta carta, automaticamente o homem ou a mulher que foi traído não está mais ligado ao seu cônjuge, podendo assim iniciar uma nova relação. O segundo texto que nós queremos aqui refletir com vocês está em 1 Coríntios, melhor dizendo, no capítulo número 7. Já vimos o primeiro texto que mostra em que exceção, ou qual exceção, melhor dizendo, Cristo abre para que ocorra o divórcio e um segundo casamento. Vamos ver o segundo texto e a segunda exceção que está em 1 Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 7, a partir do versículo número 12, onde o apóstolo Paulo diz: mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem esposa descrente e ela está disposta a ficar com ele, que ele não a deixe. Versículo 13. E se uma mulher tem marido descrente e ele está disposto a ficar com ela, que ela não deixe o marido. Versículo 14. Pois o marido descrente está santificado em relação à esposa, e a esposa descrente está santificada em relação ao marido. Do contrário,
os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. No entanto, olha aí, preste atenção. No entanto, se o descrente decidir deixá-la, que a deixe. O irmão ou a irmã não está sob obrigação nessas circunstâncias, mas Deus chamou vocês para a paz. Versículo 16. Pois, esposa, como sabe se não salvará a seu marido? Ou marido, como sabe se não salvará a sua esposa? Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, meu filho. Se você, por causa da sua fé, por causa da sua fé em Cristo, foi abandonado, você já não está mais preso a este jugo. Você já não está mais preso, diz Paulo, a essa servidão. Mas você está livre para viver em paz. E se está livre, está consequentemente livre também para iniciar uma nova relação. Então, nestes dois textos, nós vemos as únicas duas exceções que Cristo abre para o divórcio e também para um segundo casamento. E nós vemos um terceiro caso que se aplica apenas ao segundo casamento, que é o que está escrito em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 2, que diz o seguinte: a mulher está ligada por lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei do seu marido. Por isso, enquanto o seu marido viver, ela será chamada de adúltera, caso se torne de outro homem. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei dele. Dele quem? Do marido. De modo que não será adúltera caso se torne de outro homem. Então, querido, como você pode perceber, é simples. Nós vemos aqui duas exceções para que seja realizado o divórcio e 3 para que aconteça um segundo casamento. Aí, talvez você esteja me questionando. Alguém está perguntando, com certeza, né? Mas, irmão Paulo, em casos que a mulher é agredida pelo marido, né? E em casos que a mulher é espancada pelo marido, aí por aí vai. Casos e casos aí devem estar surgindo na sua mente, além destes aqui expressados pela palavra de Deus. O que eu tenho a dizer, meu filho, para encerrar logo as suas perguntas e dar logo uma resposta, é o seguinte: todos estes casos, sejam eles quais forem, devem ser analisados à luz das Escrituras, tendo em mente que Cristo já estabeleceu os princípios, as exceções que devem ser seguidas para que venha a ser efetuado um divórcio ou um segundo casamento. O que infelizmente nós temos visto hoje em dia é literalmente, eu não estou falando nem de incrédulo, nem das celebridades que estão casando e se descasando por aí, eu estou falando de crente que tem pisado em cima, descaradamente pisado em cima desses princípios. E até mesmo de pastores que descaradamente, pastores aí influentes, respeitados, aplaudidos, né? Reverenciados por muitos por causa da sua intelectualidade teológica ou por causa da sua suposta unção, que pisaram em cima disso, que tentam relativizar as exceções que Cristo estabeleceu e tentam criar outras exceções para justificar as suas imoralidades, as suas perversidades, o seu adultério diante de Deus. Então, para resumir, o que eu tenho a dizer é o seguinte: quando nós entendemos que devemos amar a nossa esposa tal como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela, e quando você entende que deve amar o seu esposo, respeitá-lo, obedecê-lo e se submeter a ele tal como se submete, ama e respeita a Cristo, você entende que estas exceções que Cristo estabeleceu são mais do que suficientes para provar o quanto Ele é paciente conosco. Então, resumindo, você que está aí solteiro, cuidado quando for casar. Irmão Paulo entrou faz pouco tempo nessa, viu? Entrei pouco tempo nessa, mas muito cuidado quando for casar, porque casamento, querido, é coisa séria. E você que já está casado, já está amarrado nele, né? Muito cuidado com esse negócio de achar que o divórcio é solução para tudo. Lembre-se, você fez um pacto com essa mulher que está com você, com este homem que está com você, mas você fez acima de tudo um pacto com Deus. Então, pense bem antes de tomar qualquer atitude. Para encerrar, vamos deixar aqui a dica do livro, né? Depois desse livro aqui abençoado, ó, Casamento, Divórcio e Novo Casamento do Reverendo, aqui ó, não estou sendo pago não, viu? Hernandes Dias Lopes. Ficou alguma dúvida do que dissemos? Vai para a Bíblia. Depois de sair da Bíblia, vê o vídeo de novo. E depois de ver o vídeo de novo,
dá um livro nesse livro que é Bênção de Deus, tá bom? Um abraço, um ósculo santo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.